E um grande clássico dos anos 90, Convenção das Bruxas, tem uma refilmagem e bora lá pra crítica. Fala galera, então, cara, Convenção das Bruxas é um filme que marcou muito minha infância, é um filme que eu já senti muito medo na minha vida já, e principalmente porque tinha um personagem, né, que era talvez até o personagem principal ali do núcleo infantil, que o nome dele era Luke, e ele era o personagem que, né, era transformado em ratinho e tudo mais, então eu tinha um grande medo desse filme, por toda a conjectura que ele apresentava dessas bruxas que não gostam de criança de jeito nenhum. Então esse filme marcou muito minha infância. Então, cara, quando já surgiu a notícia já dessa refilmagem, e eu já fiquei muito animado, porque tenho uma filha e ia ser muito legal assistir esse filme junto com ela e ver como é que seria, né, esses meus sentimentos que eu tinha, ver se ela ia ter também alguma coisa, desses sentimentos em relação às bruxas, em relação a esse medo e tudo mais. E foi muito legal. Cara, o princípio dessa história é a mesma do filme dos anos 90, tá? É realmente a história de uma criança que acaba perdendo os pais num acidente, ele acaba sendo criado pela avó, e da avó ele acaba conhecendo esse mundo das bruxas, tá? Mas daí, em relação ao filme dos anos 90, ele tem uma mudança, assim, porque sai a Inglaterra, entra o sul dos Estados Unidos, e nisso já ganha um outro conceito, né, tudo que acontece nessa história aí. Mas, logo depois, tem o momento do hotel, tem realmente o momento da Convenção das Bruxas, tem a apresentação do Bruno, e tem todo, né, o desenvolvimento em relação às bruxas e o confronto com as crianças ali específicas. É claro que assim, ó, o filme ele dá uma mudança, né, eu assistindo agora dos meus 30 e poucos anos do que em relação ao que eu tinha dos meus 6, 7 anos lá, ele tem obviamente uma mudança, mas acho que uma coisa primordial que esse filme ele acaba não tendo em relação ao filme dos anos 90, que é uma tensão um pouco mais desenvolvida, tá? Ele tem uma tensão, por exemplo, a Anne Hathaway, como, né, essa chefe, essa rainha das bruxas ali, tá mandando muito bem. Ela tá realmente, cara, ela tá se divertindo fazendo esse papel. Dá pra perceber isso muito bem. Ela coloca aquele sotaque meio estranho, meio francês naquele negócio lá. E dá pra ver que ela tá realmente se divertindo, conseguindo desempenhar esse personagem e consegue ser realmente um personagem que vai colocar o pavor nas crianças ali. Ela consegue desenvolver isso muito bem, assim como todo outro batalhão de bruxas que acontece ali. Mas ao mesmo tempo, toda essa tensão, tá, do segundo ato do filme, ele acaba sendo um pouco mais fácil de ser resolvido para o terceiro ato, tá? E por que eu achei isso assim? Pelo final do filme. Tá? O final do filme, ele tem um sentido completamente diferente do que tinha o filme dos anos 90. Porque ele deixa uma ponta gigantesca, tá? Que não é uma ponta, é um iceberg gigante, para uma continuação e na real para uma franquia até. Tá, que seria ter uma Convenção das Bruxas 2, 3 e por aí por diante, entendeu? Mas sem dar muito spoiler, só para realmente para falar isso. Ele tem essa grande mudança que é em relação ao segundo e realmente a conclusão do filme, essa conclusão do terceiro ato ali. Do lado das crianças, a Octavia Spencer também tá assim, ó, tá mandando muito bem. Ela é uma ótima atriz, ela consegue trazer uma leveza e ao mesmo tempo trazer um certo receio em relação às bruxas, porque ela teve uma convivência, né, já com as bruxas de quando ela era criança, ela já tem experiência, ela conhece, ela sabe o que é, e ao mesmo tempo ela consegue enfrentar isso, ela consegue, sabe, realmente colocar um momento de doçura para tudo, porque é uma história para criança, entendeu? Ela tem que conseguir desenvolver isso muito bem, e a Octavia Spencer ela preenche todos esses pré-requisitos para ser o complemento do que a Anne Hathaway está apresentando do outro lado, de ser esse lado, né, mal da história. Então esses dois contrapontos nessa história, se não consegue ter esse desenvolvimento pelas atrizes, vai faltar. Eu senti muito tendo isso nessas duas, e isso também faz o filme funcionar muito bem, tanto para mim quanto para a criança, porque nesse momento eu estava vendo muita reação da minha filha também do que ela estava achando, e estava acontecendo tudo aquilo ali que tem, né, das sensações que eu tive quando criança, vendo nela também acontecer. Cara, o filme é dirigido pelo Robert Zemeckis, pra quem não conhece, ele é um mito do cinema, só pra dizer a trilogia do De Volta pro Futuro e tantos outros filmes que esse cara já fez. Então ele sabe muito bem criar esse tom de magia que existe ali, esse tom de lúdico pra essa história ali acontecer, entendeu? Então isso tudo ele consegue fazer isso muito bem. Ao mesmo tempo, eu acho que algumas escolhas dessa história pra ser uma possível franquia
acabam tirando dele algumas possibilidades, assim. Porque, querendo ou não, ele precisa levar o filme para aquele ponto onde tem uma continuidade, entendeu? Então, acho que nesse desenvolvimento também algumas coisas ali de escolha dele acabam acelerando e nesse acelerar acaba não desenvolvendo o filme tão bem. E tem um personagem nesse filme que, pra mim, do filme que eu tinha dos anos 90 pra esse, perde muita força. E ele perde força quando? Literalmente no segundo ato, literalmente pro terceiro ato. Que é o personagem do gato. O gato, ele não tem grande importância nessa história, tá? E ele é apresentado pra gente até com uma importância, mas depois ele não tem. Então eu senti falta dele ter alguma coisa a mais, e principalmente, obviamente, em relação aos personagens das crianças, né, que naquele momento ali estão transformados em pequenos ratinhos. Então é isso, galera. O filme vale muito a pena. A Convenção das Bruxas agradou tanto a mim quando eu era criança, agradou a mim agora nessa nova refilmagem já adulto. Agradou muito a meu filho também. Então assim, ó, deixa nos comentários o que achou do filme, vamos debater sobre. E não esquece de curtir esse vídeo, curtir o canal e até a próxima.